Bem-vindo a mais uma aula aí do Godoy Flix. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente procura, principalmente quando fazer a refeição livre, né? Se ela realmente é necessária no processo de cut, se ela é dispensável, por que fazer, quando fazer, e a gente vai abordar esse assunto aqui hoje. Bom, vamos lá. A gente primeiro, antes de pensar numa refeição livre, a gente tem que pensar o objetivo dessa refeição livre. Então a gente tem que imaginar ali o que a gente pretende com essa refeição livre, qual é o intuito dela, qual é o objetivo dessa refeição livre. Os objetivos principais para estar executando a refeição livre no cut é recarga, refeed energético, né, que é uma recarga de combustível energético, principalmente do carboidrato, que é o principal combustível do treinamento com pesos. Então a gente precisa ter esse carboidrato para fazer a glicogênese, a síntese de glicogênio e deixar os músculos hidratados e cheios para a gente conseguir desempenhar bons treinos e manter o ritmo de cut. Por quê? Um erro muito comum durante o cut é a perda de desempenho e força nos treinos. Quando você vem treinando e você vem com o déficit calórico, secando, diminuindo o percentual de gordura, a sua força vai diminuir, mas ela não pode cair tão rapidamente. Você precisa manter o desempenho alto, você precisa sustentar um volume de treino alto para gerar demanda, gerar gasto, gerar o déficit calórico e otimizar a queima de gordura. Se você deixar a tua força cair, toda semana cair, desempenho cair, o teu gasto calórico vai diminuir também. Por quê? Porque o gasto calórico também tem relação com a carga. Quanto mais carga você mobiliza, maior a geração de ATP para mobilizar toda aquela carga. E você precisa dessa carga. Um erro comum do cut é a pessoa exatamente perder a força, perder muita força no treino, né? Perder ali 10, 20% por semana da força do treino, não conseguir fazer as mesmas quantidades de repetições para aquela carga, não conseguir levantar aquela carga ali, e isso vai limitando o andamento do cut. Então, um dos objetivos desse cut é fazer essa recarga refeed energético de uma maneira que entre no plano e te mantenha treinando pesado, te mantenha treinando bem para manter o gasto calórico alto. Porque se você diminui o gasto calórico, o déficit calórico está aqui, aí você diminui o gasto, aí você vai ter que apertar mais a dieta, aí o desempenho vai cair, você vai restringindo e ficando cada vez mais insustentável a continuidade do cut, é aí que muita gente fracassa no cut, tá? Outro objetivo também é a reposição de glicogênio quando o físico está flat ou murcho. Ou seja, quando aquele aspecto muscular está bem murcho, sem pump, sem vasodilatação, por mais que o BF esteja baixo, né, percentual de gordura, mas está com aquele aspecto mais murcho, mais morto, sem pump, você não sente mais aqueles músculos cheios nem quando treina, então é um indicativo de que tem que fazer uma reposição de glicogênio e hidratação celular para voltar aquele aspecto mais duro, consequentemente vai fazer essa recarga energética também, tá? Adesão, para manter a adesão no plano. O que significa? Muitas vezes a pessoa está no andamento do cut e o que acontece? Começa a furar a dieta aqui, furar a dieta ali. Ah, vou comer isso que não tem problema, vou comer aquilo que não tem problema. E eu vou falar que isso... Naquela aula de erros de emagrecimento eu falo sobre isso aí mais detalhadamente. E essas pequenas furadas no final contabilizam e neutralizam o déficit e a pessoa não consegue secar. Por quê? Déficit calórico é necessário para otimizar a queima de gordura, consequentemente secar. Se você não está perdendo peso, nem que fosse 100 gramas a cada 10 dias, se não está diminuindo o peso corporal, então não está em déficit calórico, não está gastando mais do que consome e aí precisa manipular o treino, a dieta para gerar esse déficit. Então a adesão é importante. Se você libera refeições livres no andamento do cut toda semana, a cada 3, 5, 7, 10 dias, a adesão melhora. Por quê? A pessoa sempre vai ter uma refeição mais prazerosa. Ou ela vai conseguir comer alguma coisinha aqui, final de semana que vem ela vai sair com o namorado, com a namorada, vai sair com alguém, com um amigo, com a família, e sempre vai ter essa refeição livre para estar usando, não vai gerar nenhum tipo de frustração. E na própria dieta também ter alimentos prazerosos que a pessoa gosta, para conseguir seguir aquela dieta, chegar na refeição com vontade, com prazer de comer aquela refeição, né? E também eventos sociais, né? Quando a pessoa tem um churrasco, um encontro familiar, um encontro com amigos, com o pessoal da faculdade. Peraí, não pula esse vídeo ainda não. Eu tenho um recado rápido para te dar. Você está curtindo o conteúdo? Está conseguindo absorver informações importantes que você consegue usar na prática e gerar melhores resultados? Mas saiba que esse é apenas um corte de uma das centenas de aulas que você encontra dentro da minha plataforma Godoy Flix, a mais completa da área do treinamento e nutrição. Lá você encontra todo o conhecimento necessário para gerar os melhores resultados. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais da minha plataforma, clica no link da descrição e faça um teste gratuito de 24 horas. Você vai ter acesso completo a ela e vai conseguir
entender melhor tudo que eu estou falando aqui e com certeza eu vou poder ajudar muito no seu processo de crescimento e conseguir otimizar os seus resultados com o conhecimento que eu te ofereço dentro da minha plataforma. Só clicar no link na descrição. Te vejo lá. Da escola, enfim. Quando você tem esses eventos sociais, você não vai dar uma de marmiteiro lá, abrir tua marmita e comer porque você é o hardcore, o bodybuilder. Isso não vai te prejudicar. Agora, se você é um atleta pro, você está próximo de uma competição e é uma competição importante, é algo importante para você, aí deve ser feito escolhas, né? Muitas vezes quando eu estava em preparação, eu evitava situações sociais ali, exatamente para não gerar nenhum desconforto nas outras pessoas e até para não gerar nenhum tipo de estresse em mim, de ter um ambiente cheio de comida e eu comendo alguma coisa ali da dieta que é totalmente sem graça para aquele ambiente. Então alguns vão na pizzaria e não comem nem a pizza, mas enfim, isso são situações, exceções, quando você está distante do campeonato, ou até mesmo você vai competir, não tem problema você ir lá e comer e se familiarizar com o ambiente e tal. Mas é importante manter essas refeições livres programadas para eventos sociais exatamente para ter esse problema. Caso surgir um evento social no imprevisto ali, você pode tirar uma refeição da dieta, faz a livre para se divertir num local, até porque uma refeição não vai prejudicar todo o plano. O resumo do cut é tudo que você vem fazendo e não só uma refeição. A menos que a pessoa vá aqui e coma 10 mil calorias, mas mesmo assim você consegue recuperar depois, tá? Bom, características das refeições livres. A gente tem características de refeições. Por exemplo, uma lixo livre, né? Ou seja, uma refeição lixo totalmente livre para a pessoa escolher os alimentos que ela quer, seja fonte de gordura, proteína, carboidrato, tudo misturado ou não. Seja lá o que for, a pessoa escolhe os alimentos. Refeed ou recarga. Aqui a gente entra como preferência alimentos fontes de carboidrato, sorvete, açaí, pizza, lanche, enfim, hambúrgueres. Tudo que, pão ali, artesanal, né? Tudo que entra com mais carboidrato aqui para fazer essa recarga do principal combustível energético, que é o glicogênio, tá? A gente também tem o Carb Up. O Carb Up, que é quando você faz 1, 2 ou até 3 dias de Carb Up, que é ou você dobra, triplica a quantidade de carbo da própria dieta com os alimentos da própria dieta, ou você adiciona alguns alimentos a mais para fazer esse Carb Up, tá? E aí você faz uma reposição, é uma recarga um pouco mais prolongada, né? Um Carb Up. Esse refeed, essa recarga normalmente é uma ou duas só, em uma ou duas refeições, e o Carb Up normalmente é fracionado durante o dia todo ou até mais de um dia, tá? Normalmente ciclo de carbo a gente tem esses dias de Carb Up. E também a gente tem uma questão, dia do lixo. Dia do lixo existe? Vamos pensar, eu vou trazer a hipótese aqui para vocês, o porquê esse dia do lixo é totalmente insustentável. Eu vou explicar para vocês o porquê esse dia do lixo não é recomendado, não é proibido. Às vezes você vai fazer uma viagem, na viagem você não consegue as marmitas e aí você faz um dia lixo, mas um dia lixo o quê? Você tenta manter a base da dieta e vai comendo meio no olho ali. Agora fazer o dia todo lixo, eu já fiz assim. Pegava o domingo de manhã até dormir, totalmente livre. Só que isso acabava com o meu cut. Por quê? Porque durante a semana eu vinha muito restrito para domingo compensar tudo que eu não comi durante a semana. Entendeu? Isso aqui não acaba prejudicando muito. Então o dia do lixo ali existe, mas prejudica muito o andamento do plano. Bom, a gente tem que considerar algumas coisas antes da refeição livre. Entender que cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de gordura tem 9 calorias. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui, vamos pegar um alimento que tem os 3 macronutrientes, o pão. 50 gramas de pão tem ali cerca de 29 gramas de carboidrato. 29 gramas de carboidrato. Tem cerca de 4 gramas de proteína vegetal, né? Mas também é proteína. E tem cerca de 1,5 gramas de gordura. Então, esse é o macro do nosso pão. O que eu quero dizer? Cada caloria de carboidrato é 4 calorias. Então, o pão é 50 gramas, porque ele é carbo. Então, ele tem 50 gramas, aí você faz vezes 4, tem 200 calorias. Não, aí você erra. Por quê? O pão não tem só carboidratos, os alimentos não são exclusivos só de um nutriente. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando do macronutriente. O pão, 50 gramas de pão, tem 29 gramas de carboidrato. Cada grama desse carboidrato tem 4 calorias. Então você vai multiplicar esses 29 por 4. E quanto que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 120, a gente vai ter 116 calorias de carboidrato aqui nesse pão. Só de carboidrato a gente tem 116 calorias, tá?
a gente vai ter 4 gramas de proteína. Cada proteína tem 4 calorias também. 4 gramas de proteína vezes 4 calorias, a gente tem 16 calorias aqui da proteína, nesse pão. E 1,5 gramas de gordura nesse 50 gramas de pão francês aqui. Aí cada grama de gordura tem 9 calorias, é mais do que o dobro de proteína e carboidrato. Então 9 vezes 1,5, a gente tem 13,5 calorias. Acho que é isso, né? É 13,5 calorias aqui. Aí a gente vai contabilizar tudo isso aqui, ou seja, 116 mais 16, 132 calorias. Mais 13,5, 145,5. Então, esse pão francês tem cerca de 145 calorias. Vocês podem ver que esse aqui é a caloria desse pão. Vocês podem ver que cada macronutriente tem uma quantidade de carboidrato. Tem uma quantidade de calorias por grama de cada macronutriente. Então a gente tem que considerar isso aqui, porque muitas vezes a pessoa faz a refeição livre e come só sushi. Sushi é proteína e gordura. E não vai ter praticamente nada de carboidrato, a menos que coma alguma fritura, alguma coisa com arroz. Aí você acaba subindo. Porque o principal objetivo no cut é a gente manter o combustível energético, o glicogênio, para continuar treinando pesado. E muitas vezes a pessoa ficar comendo muitas coisas que tem muita gordura e muita proteína, acaba não trazendo o que a gente quer, que é esse glicogênio para deixar os músculos mais cheios e ter mais energia imediata no treino, tá? Não quer dizer que é dispensável gordura e proteína na livre. Pode usar sim, mas o preferível é o próprio carboidrato. Lembrando também que cada grama de glicose carrega 2,7 gramas de água. O que isso quer dizer? Se eu comi aqui, vamos arredondar, 30 gramas de carboidrato aqui. Cada grama de carboidrato trouxe 2,7 gramas de água. Ou seja, vamos arredondar para 3 gramas para facilitar a conta. Então, 30 gramas de carboidrato trouxe 90 gramas de água. Ou seja, 30 mais 90, 120 gramas ali na balança. Vamos supor que eu comi 100 gramas de carboidrato aqui. Cada grama de carboidrato trouxe 2,7 gramas de água. Ou seja, eu trouxe junto 270 gramas de água junto com essas 100 gramas de carboidrato, contabilizando 370 gramas na balança. Ou seja, 100 gramas de carboidrato, de glicose, né, me trouxe 270 gramas de água junto, 370 gramas na balança. Ou seja, muitas vezes quando a gente come muito carboidrato, o peso sobe muito rápido, porque junto com esse carbo, a gente traz água para dentro da célula e causa a hidratação celular, que é um dos motivos da refeição livre. Músculos hidratados desempenham melhor, papel de força, desempenho, né? E ficam mais cheios. Então a gente deixa aquele aspecto mais sólido. Junto com essa água também vem sódio. Então, para vocês terem uma ideia, que a refeição livre pode calibrar bastante o peso na balança ali. Ah, mas e quando eu faço refeição livre no outro dia eu acordo mais leve? Por quê? Quando a pessoa vem trabalhando no cut e ela tem uma alta demanda energética, gasto calórico, ela vem com metabolismo a milhão, o que isso quer dizer? Quando a pessoa come as calorias, o que acontece? A pessoa ingere muita caloria de uma vez. O corpo ele responde com o aumento da termogênese. E essa pessoa começa a transpirar e aumentar muito a sudorese. Então você começa a liberar boa parte dessas calorias na forma de calor. A outra parte forma as fezes. Você pode ver que você vai cagar, até ter diarreia ali, depois dessas refeições livres, várias vezes ali eliminando boa parte dessas calorias também. Termogênese, e depois nos outros treinos você acaba eliminando essas calorias rapidamente. Então muitas vezes quando a pessoa faz a livre, por exemplo, ela estagnou com 80 quilos. Aí você joga uma refeição livre, ela vai para 81 e na outra, depois de 5 dias, ela está com 79 quilos. Por quê? Ela deu um up energético tão forte que potencializou os treinos dela, aumentou a termogênese de uma forma tão boa que aí depois ela conseguiu perder mais peso que ela estava estagnada. Deu para entender? É um potencializador energético momentâneo, de forma aguda, e aí você consegue manter o desempenho mais alto e eliminar as calorias extras mais rapidamente. Por isso que essa refeição livre é importante. Você joga as calorias lá para cima, o desempenho vai junto e você acaba com essas calorias extras. Uma maneira bem importante de encaixar a refeição livre é, por exemplo, vamos supor que você fez a livre no cut com 80 quilos.
Aí você foi para 82. A próxima livre você vai ter que fazer menos do que quando você fez essa livre. Ou seja, vai ter que estar com menos de 80 quilos. Vamos supor que você estabelece a meta de 79,5. Então a próxima livre é com 79,5. Aí você faz, vai para 81. A outra livre é quando você tiver com menos de 79,5. Aí entendeu? Assim você está sempre evoluindo no cut e trabalhando na livre de acordo com o déficit calórico gerado. Você gerou, por exemplo, vamos supor que deu 3 dias, você bateu o peso. Faz a livre. Aí depois demorou 7 dias para bater o peso de novo. Aí faz a livre. E assim você consegue manipular ali bem essa livre ali de uma maneira que não prejudique seu cut. Agora, faz a livre agora. Vai para 81. Aí depois, antes de cair, você já está fazendo a livre de novo. E aí o peso, ao invés de descer semanalmente no déficit calórico, ele está subindo. E quando o peso está subindo, você está em superávit calórico. Isso dificulta a queima de gordura, tá? E a gente tem que se manter em déficit. Bom, eu trouxe para vocês aqui a aplicação dessa refeição livre. Aqui, eu tenho um exemplo de uma semana. 7 dias. Vamos supor que a dieta é uma dieta fixa de 2.500 calorias diária. Aí ele foi lá, segunda 2.500, 2.500, enfim.